Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui para um bate-papo entre amigos com os pastores da ASMEB e também o presidente da Câmara de Vereadores para a gente conversar um pouquinho mais sobre a ASMEB, que é a Associação dos Ministros Evangélicos de Bento Gonçalves, e também sobre a Marcha para Jesus. Aqui do meu lado está meu pai, presidente da ASMEB, pastor Luiz Carlos Cordaço, pastor da Catedral Quadrangular. Dá um oizinho, pai. Então, boa noite para vocês. Estamos aqui para, de alguma forma, somar para este ano em especial a Marcha para Jesus em especial. Mas depois a gente vai entrar nesse assunto, focar bem e estamos à vontade aqui. Temos também a presença do vice-presidente da ASMEB, pastor Marcos Poçamaio, pastor-presidente da comunidade evangélica que não luta jiu-jitsu, mas que tem um projeto de jiu-jitsu, né, pastor? Dá sua saudação. Amém, é isso mesmo, Raquel. Deus abençoe a todos, é uma alegria a gente poder estar participando. Temos certeza que Deus ele tem grandes projetos para a nossa cidade, né? Como falou aí do jiu-jitsu, né? É um projeto, assim como outros tantos, né? E nós vamos somando projeto a projeto. E a ASMEB, eu imagino que é um pouco isso também, né? Uma soma de projetos, de ideias dos pastores, né? Legal. Estamos também com a ilustre presença do presidente da Câmara, nosso amigo e irmão Rafael Pascoaloto. Saudando as autoridades já mencionadas no protocolo. Ah, não, isso aqui é brincadeira. Boa noite, Raquel. Boa noite, pastor Luiz, pastor Marcos, amigos. Boa noite, comunidade Bento Gonçalvense, pessoal da igreja. É muito bom estar aqui. Fique conosco, vai ser um excelente e edificante bate-papo. Queremos agradecer também ao pastor Daniel, que cedeu o espaço, e a equipe super de mídia aí que está cuidando de tudo, né? Em especial, para iniciarmos esse podcast, a gente vai pedir para que cada pastor e também o nosso vereador faça um breve resumo de como foi o seu chamado ministerial na área religiosa e na área política. Quando foi que aquilo te impulsionou a ter o seu chamado, que você entendeu, isso é que Deus quer para mim, pastor? Bom, na minha área, fico na área espiritual, religiosa, nada de política, por enquanto. Mas dizer assim que o meu chamado aconteceu há mais de 40 anos e em meu coração brotou uma chama por almas, nesse sentido. Jesus foi muito misericordioso e ao mesmo tempo forte na minha vida, a ponto de eu desejar o ministério, ser pastor, ter prazer, faço com alegria, não é nenhuma cruz pesada para mim ser pastor, não, é prazeroso, porque há uma impressão muito forte dentro de mim de que aquilo que eu estou fazendo está alinhado com Deus. Então, e com respeito às ASMEB, já faz um tempinho que a gente, desde o início, e a gente se alinhou, e a ASMEB se alinhou com as coisas de Deus, com o plano de Deus, e por isso estamos aqui. Mas o meu chamado há mais de 40 anos, e acreditando sempre que, embora a gente acredita que coisas melhores irão acontecer, mas um dia, eu quero fazer um entre parênteses e marcar, um dia alguém me falou via WhatsApp e disse assim, quando eu disse, eu tinha mania de dizer, o melhor está por vir, e me achava, né? E daí esta pessoa ela disse para mim, não, pastor, o melhor já aconteceu quando o senhor recebeu Jesus no seu coração. Aí eu me calei, aprendi. Na verdade, não importa a idade que a gente tem, a gente vai sempre aprendendo. Então, por enquanto, eu paro por aqui. Ele entendeu o breve resumo. Somos eternos alunos, né? Somos eternos alunos. Pastor Marcos,
por favor. Amém. Eu queria só fazer um comentário aqui também, né? Que é uma coisa rara. Nós somos de Bento Gonçalves. É verdade. Somos Bento Gonçalvenses nascidos, né? Porque muitas vezes nós estamos no meio de muitos estrangeiros, né? Também, Rafa. Então eu sou pastor já há 24 anos da comunidade evangélica aqui em Bento. Que idade o senhor tem, pastor? Eu tenho 52 e estamos aí também na luta, né? Graças a Deus, um trabalho sério. Eu sempre penso, trabalhos duradouros, eles têm que ser feitos com seriedade, porque senão não perdura, né? Se não for assim, com humildade, com seriedade, o trabalho não perdura. Então nós estamos aí trabalhando ainda temos uma caminhada aí, né? Até quando não sabemos, mas estamos nessa caminhada também. Amém. Rafa, como foi o teu chamado aí para a área da política? Sei que a história é longa, vem de pai longa, aí, né? Eu, na verdade, desde muito cedo, Raquel, vivenciei o exercício efetivo da atividade política ao lado do meu falecido pai, Clóris Pascoaloto. Para ter uma ideia, eu não sou bento gonçalvense, eu sou cruzaltense, mas eu com 1 aninho já estava aqui. Eu tenho 42 anos, então eu com 1 ano já estava aqui em Bento Gonçalves. Já é bento gonçalvense de coração. E eu nasci em 81. E o primeiro ano que o meu pai ganhou a eleição foi em 88. E lá ele foi, então, vereador por 20 anos. Né? Então, você imagina que eu, com 8 anos, já estava em palanques, porque a campanha eleitoral de uma época não é a de hoje. Na época era de muita carreata, palanques, aqueles discursos, sabe, acalorados, grandes oradores na política, né? Foi nesse meio que eu me criei. O pai falece em 2006 e a próxima eleição era 2008. Eu me batizei em 6 de dezembro de 1998. Que eu me batizei em 98. E aí, o pai faleceu muito cedo, com 53 anos, e eu não imaginava que desde cedo eu achei que ia ter mais um tempo, o projeto era eu amadurecer um pouco mais. E aí, quando foi para mim concorrer em 2008, nós oramos, eu e a minha esposa Tânia, e entendemos que não era o momento, que as pessoas iam achar que eu estava me aproveitando, né, do falecimento do pai, não concorri. E começamos a orar que se Deus tinha um projeto comigo, que Ele falasse, né, falasse conosco. E então Deus me deu, através de 3 pessoas que eu entendo e considero elas muito na igreja, pessoas sérias com Deus. Deus deu 3 sonhos para 3 pessoas, são minhas amigas, são amigas, né, da nossa família, pessoas bem sérias com Deus. 3 sonhos muito relevantes, muito claros. O último, para ter uma ideia, que foi em 2011, esta pessoa entrava num lugar, ela passava um segurança, subiu uma escada, e ela podia ir para a esquerda ou direita, ela vai para a esquerda, fica em frente a uns quadros, e uma mão puxa essa pessoa, ela olha para trás e tem uma porta escrita Presidente Rafael Pascoaloto. A Câmara é exatamente isso, né? Em 2011, Deus já falava para mim que eu ia ser presidente da Câmara. E aí concorro em 2012 e perco. Fiz mais votos do que 3 eleitos, mas a legenda não me proporcionou. E aí depois na outra, eu acabamos ficando em primeiro, sempre com a ajuda da igreja, de pessoas que Deus levantou. Enfim, amo o estudo da palavra de Deus, né? Eu não tenho consagração ao ministério pastoral, mas sempre amei muito o estudo bíblico. Foi prof de teologia também, né? Foi prof de teologia. Isso, né? Eu tenho graduação e pós em escatologia bíblica. Então, sempre foi uma área que eu me apaixonei. Enfim, estamos na área política até o dia de hoje. É importante de esperei com paciência no Senhor, né? Porque, poxa, Senhor, como assim? Totalmente. Tudo certo para ir, né? E às vezes as coisas fogem do controle, mas esperei com paciência, isso aí. Conhecendo um pouquinho dos pastores e do vereador, a gente vai fazer umas perguntinhas alinhadas mais à Marcha para Jesus, mais às MEB, e vocês vão respondendo conforme, para complementar um ao outro. Então, inicialmente, qual é o papel da ASMEB, da Associação de Ministros Evangélicos de Bento Gonçalves,
em Bento Gonçalves, qual é o papel, o objetivo das MEB? Bom, as MEB, ela tem um objetivo, unidade entre os pastores. Eu creio que as MEB, ela leva muito a sério aquele versículo nos Salmos que diz, né, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E eu sei que se não houver essa unidade, então um dos objetivos é a unidade. E a gente vê que é na unidade que Deus ordena a bênção. E isso a gente conseguiu entender. Mas, além do espiritual, que é unir os pastores na fé, assim, na amizade, no companheirismo, como instituição, vamos assim, o lado jurídico das MEB, o trabalho material. Então, até eu vou ler aqui que de vários objetivos, né? Unidade, mas unidade em torno de Jesus Cristo, tá? Fé em Jesus. Aqui, olha só que legal. Recuperar pessoas da comunidade com dependência química, porque a gente tem pastores muito legais nessa área e a gente sabe o poder do Evangelho de Jesus nessa área, como ele tem trabalhado. E o final aqui é organizar e patrocinar reuniões artísticas, culturais, sociais e esportivas. Olha só, né? Faço questão de colocar isso aqui, que traz do espiritual para o físico, né? Quando tem unidade, quanta coisa bonita acontece, mas na unidade. Se não houver unidade, não tem como o Senhor ordenar a bênção. Então, a base das MEB é formar isto, unidade, porque a unidade materializa, Deus já abençoou. E até mais um versículo para complementar, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, as MEB, respondendo à pergunta. Ok? Legal. Tá bom. E como é que iniciou assim as MEB? Inicialmente, qual era? Reunião para oração? Sim. Como é que era o início assim? Eu só vou complementar uma coisa aqui, pastor Luiz, Raquel. O pastor Luiz comentou a questão espiritual, né, bíblica ali da unidade, isso é muito bom. Olhando para uma questão do poder público, as MEB, as MEB, bem como outras associações, facilita o trabalho de qualquer governante, seja federal, estadual, municipal, porque é mais fácil, por exemplo, pastor Luiz, para um prefeito ouvir os 80 pastores que nós temos em Bento, ou é mais fácil ele se reunir numa tarde com uma associação, por exemplo, com as MEB? É mais fácil ele ouvir todos os lojistas em Bento Gonçalves, ou é mais fácil ele se reunir com o CDL ou com o Cindy Lojas? Então, tirando todo esse benefício e toda essa motivação espiritual importantíssima, ela falando humanamente da organização é perfeito. Então, as MEB, ela congrega, eu entendo assim, a voz da igreja evangélica. Obviamente que nós não temos unanimidade em tudo, mas nós temos uma unidade. Unidade não é unanimidade, unanimidade é na Câmara Municipal. Deu 17-0 um projeto. Não, deu 10-9, mas as coisas acontecem na unidade. Então, esse também é o papel tão importante das MEB, olhando deste lado do balcão, né?
Um exemplo bem claro agora foi dessa semana trágica, que nós passamos aqui em Bento Gonçalves, na região, na Serra, no qual o bombeiro lá fez um áudio, um vídeo para as MEB, pedindo para que as MEB mobilizasse as igrejas em relação a produto de limpeza, as coisas que estavam naquele momento. O pastor Luiz passou isso para os pastores da associação. Eu vou falar um pouquinho aqui da nossa igreja, da comunidade. Nós imediatamente nos mobilizamos via lá o grupo de WhatsApp e conseguimos ali juntar cestas básicas, alimentos, produtos de limpeza, voluntários para ajudar a limpar, para ajudar a trabalhar lá embaixo. Isso no 7 de setembro. Né? A gente conseguiu encher vários carros com material, levamos lá no Salão da Alcântara. E também depois, na sexta-feira, lá nós conseguimos juntar daí móveis, colchão, outras coisas, né, segundo a necessidade. Mas foi o poder público, via bombeiros, que entrou em contato com as MEB e as MEB repassou para os pastores. Eu acho que é um exemplo de unidade, né? E até aproveitando, segundo a pesquisa, que talvez o Rafael vai falar depois, de certa maneira, as MEB representam 10% desse povão de Bento Gonçalves. Perfeito. Então, tem que respeitar as MEB como instituição, tem que respeitar as MEB como representação. Ela representa um povo, gente. Legalmente. Legitimado. Então, não somos pouca coisa. Então, só o nome de Jesus já nos promove, né? E respondendo à tua pergunta, como começou? Já tenho esquecido da pergunta. Viu que a gente se passa, né? Mas respondendo à tua pergunta, assim, as MEB legalmente começou estávamos lembrando aqui, em 2005, né? Abril de 2005, mas na verdade a gente já se reunia entre nós, pastores. A gente não tinha pretensão de... Para nós era suficiente a gente sentar, conversar, a gente orar, orávamos, cada um contava experiências. Um pastor pregava para o outro que Deus tinha falado. E não acabava nunca. Isso, mas era bonito, porque era de coração, não havia bater chamada, sabe? Cada um ia porque queria. Então foi algo assim, começou simples, despretensioso, né? E de repente começou a tomar forma, e aí foi acontecendo ao natural, não que a gente forçasse. Então foi acontecendo, aí foi legalizado como, né, associação no caso, né? E hoje, embora a gente tenha prós e contras sempre, mas damos graças a Deus por isso, e desta forma começou. Não havia intenção de... A gente começou a se reunir, porque, na verdade, quando você olhava para outro pastor, devido à divisão da denominação, a gente se via meio torto, sabe? Aquela ideia, eu não falo, mas só eu estou certo, o outro não está certo. Não existia aquela visão mais ampla, amorosa, né? E a gente conseguiu vencer as doutrinas, né? E a gente começou a se olhar de igual para igual, né? Então, quebrou-se isso, né? Aquela divisão, aquela barreira. Então a gente consegue, graças a Deus, né, ministérios diferentes, doutrinas, mas o Senhor Jesus é o mesmo. E a gente conseguiu, né, com todas essas diferenças, a gente está sobrevivendo, mas tivemos o nosso tempo de aprendizado, ok? É verdade. Os primeiros anos das MEB assim, eram
apenas reuniões de conversa e oração, né? Mas como CNPJ instituído em 2005, e de lá para cá nós viemos sempre crescendo, aprendendo, evoluindo, e hoje o grupo de pastores que frequenta as MEB, né, nos tornamos assim grandes amigos, né, parceiros mesmo, brincamos, conversamos, né, é sempre um momento de descontração nas nossas reuniões. É muito bom. E a ASMEB também promove a Marcha para Jesus. E a gente quer saber qual é o objetivo, então, da Marcha para Jesus, como ela se relaciona com a fé cristã e quais os aspectos espirituais, então, da Marcha para Jesus. Por que o da Marcha para Jesus? Por que a Marcha para Jesus é importante? Bom, a Marcha para Jesus, na verdade, nós acabamos copiando, né? Porque começou a acontecer em outras cidades e historicamente em 87 em Londres, né? E isso começou, a primeira foi lá. E depois aqui em São Paulo em 93. Em 93 foi em São Paulo. E a gente está na dúvida quando começou aqui em Bento, né? Mas eu acredito que foi 2014 por aí, né? Mas enfim. Mas o objetivo da Marcha para Jesus, eu sempre participei com o coração. De início não tinha muita gente que ia, porque para nós era novidade. Mas todas as vezes que eu ia, que a gente promovia, a gente ia com o coração. Com o coração, a gente fazia aquele auê santo, né? Era o sonzinho, era Grito de guerra. o grito de guerra, do nosso jeitinho. E nós caminhava, né? E sentíamos-nos muito bem, muito bem. Mas a marcha, o que ela proporciona? Olha, primeiro, para mim pessoalmente, é uma maneira de testemunhar Jesus, não escandalizar. Porque é um movimento pacífico, onde tu tem a oportunidade de expressar a tua fé. E eu fico pensando assim, essa gurizada que tá vindo hoje, eles precisam ver da nossa parte a materialização da nossa fé. Porque a marcha, ela proporciona um momento descontraído, onde tu vê as famílias indo com seus filhos, né? E é prazeroso pronunciar o nome de Jesus. Eu vejo também as pessoas que, por onde a marcha passa, criam uma certa expectativa, brota fé, porque consegue ver através de nós a fé. Então, a marcha, ela proporciona fé, ela proporciona unidade, ela proporciona... Eu não estou sozinho na fé. Olha lá, aquelas pessoas lá estão cantando, louvando ao Senhor, e a gente traz alegria para a cidade, porque ela proporciona um ambiente espiritual para a cidade tremendo. A marcha, ela tem condição de abrir as janelas do céu, porque a gente não vai para a marcha de qualquer jeito, é resultado de oração, da nossa fé. A gente quer fazer alguma coisa e proporciona também para a igreja participar com cada um do seu jeitinho. E eu imagino aquelas pessoas recebendo, abrindo as janelas e nos vendo passar, né? Olha essa turminha, o que eles têm cantando. Então, espiritualmente, abre o céu para Bento Gonçalves, cria um clima maravilhoso. Então, dentre tantos outros, né? Mas alguma coisa nesse sentido. Acho que
Amém. Eu penso também, assim, complementando aquilo que o pastor Cordasso falou, a marcha, ela não é uma marcha de pastores e não é uma marcha de igrejas. Não institui uma denominação. Não institui. Né? Ela é uma marcha para Jesus. Então, marcha para Jesus é para que todos os que creem em Jesus são convidados. Então, ali nós diluímos. Eu imagino, quando penso em igreja, biblicamente, Deus ele olha para determinada cidade e diz ao anjo da igreja que está na cidade tal, né? E eu imagino que quando Deus olha para Bento Gonçalves, ele vê uma igreja. A igreja de Bento Gonçalves. Eu sou pastor da comunidade evangélica. Pastor é pastor da igreja quadrangular. O Rafael vai no seu ministério. Cada um de nós. Mas a marcha para Jesus, ela passa desses limites. Na marcha nós temos ali irmãos assembleianos, irmãos batistas, metodistas, presbiterianos, nós temos irmãos católicos, nós temos pessoas que professam o nome de Jesus, pessoas às vezes que até nem frequentam igrejas, mas são convidados a marchar para Jesus. Então é um símbolo de unidade. É aquilo que nós buscamos e que é um ensinamento de Jesus para que nós venhamos a ser um. Né? Como Cristo e o Pai são um, assim nós também, que a gente venha a ser um. Então a marcha, ela tem esse simbolismo. É uma forma da gente declarar o que a gente crê, o evangelho que a gente crê, né? Que nem Elias lá na caverna, como se Jesus dissesse, ainda existe 7.000 que não se dobraram. Né? Ainda existe um povo que declara que Jesus é o Senhor. Ainda existe, então, na verdade, a marcha se coloca dessa forma também, né? A gente pronuncia. Eu lembro que eu era pequena na escola e tinha 2, 3 cristãos. Era eu, né? Quem é cristão? Né? Era eu e mais uma, normalmente, né? E era muito difícil ter expressão de fé. E quando tinha algum evento na escola, eu sempre ia para cantar um louvor. E tu poder fazer isso publicamente, tendo uma organização pela prefeitura ainda patrocinando, para mim, assim, é um milagre de Deus na nossa cidade, numa cidade extremamente Caxias, numa cidade extremamente com uma mentalidade um pouquinho mais, né, mais engessada com relação à fé, né? Então, assim, eu acho que é uma expressão de fé incrível que a gente pode declarar, né? O pastor Marcos usou a palavra símbolo. A marcha, ela é, se não o maior, um dos maiores símbolos da unidade da igreja em Bento Gonçalves, né? E se você tira o símbolo da nossa vida, porque às vezes eu vejo as pessoas não vendo um propósito na marcha em si, mas a nossa vida ela é tomada de símbolos, a sociedade ela é simbólica, né? Agora, se você começar a mencionar a quantidade de símbolos que nós temos, porque o que é um objeto a não ser o valor simbólico que você atribui a ela, aquele símbolo, né? Por exemplo, o que é uma aliança? O meu amor pela minha esposa não está nesta aliança, mas é um símbolo do amor com ela, né? Quantos símbolos que nós temos na nossa vida humana, né? A bandeira é um símbolo, né? A farda do policial é um símbolo, né? A roupa é um símbolo. Já se sente seguro se tu vê de longe, né? Tu entendeu? Nós estamos rodeados de símbolos. Então, não é em si que o que é um casamento, o que é um batismo. Eu não comecei a amar a minha esposa no altar, eu já amava ela e eu confirmo o meu amor com ela publicamente no altar. O batismo é a mesma coisa. Eu não amo a Jesus nas águas, mas ali eu vou estar ratificando que eu amo publicamente a Jesus quando eu me batizo. O que é a marcha? A marcha é o símbolo. Sim, se eu não for, eu vou me desviar? Não. Se eu não for, Deus... Não é essa a questão. Ali eu estou confirmando, eu faço parte... É algo com prazer, né? Exato, é uma ratificação. Eu faço parte manifestação pública, simbólica e emblemática. Dizendo assim, olha, eu faço parte do corpo vivo, do organismo de Cristo nesse município. É o símbolo maior que nós temos aqui. Então não é uma questão... qual é que é o propósito da marcha? É justamente este, tudo isso que foi falado. E a próxima pergunta era essa, na verdade. De que forma que a marcha contribui para a unidade da igreja cristã? Né?
O que vocês veem? Eu queria falar um pouquinho antes também ali, que a gente estava em dúvida da data da marcha. Nós fomos mudando. Nós tivemos marcha que começávamos lá, aqui na frente do campo do Esportivo Velho, aqui, né, na Oswaldo Aranha, e descíamos do centro. Nós fizemos uma marcha que saiu lá do ginásio de esportes, lá na cidade, lá, no municipal, lá em cima no fórum, né? E foi cair aqui no centro. Nós tínhamos trio elétrico, porque não tínhamos apoio do poder público na época, né? Então era muito difícil da gente pagar um trio elétrico muito caro. Nós tínhamos dificuldade de onde parar. Então, quando teve uma marcha para Jesus, que era para encerrar na Praça Centenário, quando chegamos na Praça Centenário já estava tendo um outro evento. Então, no começo foi muito complicado, né? Então, a ASMEB, em 2005, ela cria o seu estatuto e o seu CNPJ, e em 2019 nós tivemos uma mudança no nosso estatuto, algumas coisas para se enquadrar nas regras do poder público. Vai ser uma associação. E foi uma coisa muito de Deus, porque a partir daí, então, através do vereador Rafael Pascoaloto, foi instituído que a Marcha para Jesus ela seria faria parte do calendário da prefeitura, do calendário. Isso para nós é muito importante, porque nós fizemos carreatas, nós fizemos pelo menos 2 carreatas, uma na época da pandemia. Buzinaço, coisas assim, né? Então a gente sempre tentando se manifestar. Mas a partir do poder público e do presidente Rafael Pascoaloto na Câmara de Vereadores, né, e do nosso ex-prefeito também, que foi ali o Pazin, né, a partir dali nós começamos a ter um apoio melhor. Então as coisas fluíram melhor para nós, né? Mas nós estamos sempre evoluindo, né? Sempre crescendo, sempre mudando e conquistando mais espaço, que eu acho que esse é o objetivo maior, né? A gente poder ir agregando as fileiras. Ano passado, quando o pessoal começou a chegar, não parava mais de vir gente, né? A gente começou a olhar de cima, assim, nossa, não para mais de chegar gente. Foi tomando uma proporção, muito lindo, né, que a gente não esperava mesmo. E a pergunta, então, eu vou refazer de novo. De que forma a Marcha para Jesus contribui para a unidade da igreja cristã? Como é que vocês veem essa forma? Parte dessa pergunta, de certa forma, a gente já respondeu, mas eu encontro um outro pastor e eu vejo nele não um concorrente, eu vejo nele um amigo, um homem de Deus, alguém que soma comigo. Eu vejo nele como um amigo. E parece que quando a gente conversa, parece que a gente se conhece. Mas, enfim, quando há a marcha para Jesus, há um mover de relacionamento entre os pastores mais afinco, automaticamente entre os membros das igrejas. Esse relacionamento, ele cria raízes de fortalecimento, de fé, e proporciona isto mais segurança, proporciona isto mais solidez. Eu fico imaginando assim, como deve ser bacana para um membro da igreja ver o seu pastor junto com os outros pastores. Porque tem um respaldo, né? Exato. Teve uma época aí que um membro começou a ir para lá, para outro. Cara, esse membro, para sair daqui e ir para outra igreja, ele vai ter que conversar com o seu pastor, porque o outro pastor que vai receber tem comunhão com o pastor dele e vai ter um diálogo. O que está acontecendo? Por que certas coisas estão acontecendo? Então eu vejo nisso respeito. Um pastor, que é um pastor? É uma autoridade.
É um homem de Deus, aqui. E os membros, eles, ao meu ver, são mais abençoados por causa disso. E eu acredito que eles sentem orgulho de ver o seu pastor unido com os outros pastores, não isolado. E isto cria uma força, não só no espiritual, como fisicamente. Então, que bom, quanto mais unidade, a ASMEB está proporcionando isto, no nome de Jesus, sempre a glória de Jesus, nunca a nós, só o nome de Jesus já é poder, mas o que vai acrescentar em toda a igreja de Bento Gonçalves mais solidez, mais santificação, mais respeito, eu diria mais determinação, mais firmeza. Então, as MEB, se a gente conseguir, com a graça de Deus, entender o quanto ela é bênção para a comunidade, todo mundo ganha, é tudo de bom, né? Então, se do jeito que estamos, já estamos 10% da população, né? Então, a glória será de Deus, né? Várias frentes, todas as frentes na mesma pessoa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com certeza na unidade tem amor, na unidade tem humildade, na unidade tem obediência, na unidade tem respeito, na unidade tem hierarquia, e dentro disso, meu amigo, Deus continua sendo o soberano, e nós adoramos a Jesus por isso. Eu quero só fazer uma complementação disso tudo também, que a ASMEB nessa unidade, ela vem trazer uma coisa que sempre foi, inclusive para mim, acho que para outros pastores, a gente assim, cada pastor muito preocupado com o seu rebanho. E muito ciumento do seu rebanho, vamos usar essa palavra, né? Uma visão micro. E a ASMEB, ela vem trazer uma visão macro. Então, nas reuniões de pastores, até eu gostaria de colocar para algum pastor que for assistir, não frequenta a ASMEB, que a ASMEB ela vai trazer uma visão melhorada. Nós, como reino. E outra coisa, antigamente se tinha, os pastores não têm unidade, os pastores não estão juntos, os pastores, até na questão política, né? Nós temos aqui com o Rafael Pascoaloto, que é um político, é um irmão em Cristo, mas é o ser político aqui do meio de nós, né? A ASMEB, ela tem alguns cuidados, né? Nas nossas reuniões de pastores, a gente não fala diretamente de política, de partidos, de candidatos, não é um palanque eleitoral. Ela tem até alguns cuidados estatutariamente de, se alguém quiser concorrer a algum cargo político, ele é obrigado a se desligar da diretoria das ASMEB, né? Então, nós temos alguns cuidados, mas nós aprendemos que nós precisamos do poder público. Que facilita muitas portas aí, né? Facilita. Nós não podemos ser inimigos do poder público. Ao ponto que, quando nós entendemos isso e pacificamos esta visão, porque foi uma visão pacificada, né, pastor Cordarço? Amadurecida. Transformai-vos pela renovação. Quando nós conseguimos nos entender com o prefeito, com vereadores e tal, muitas portas se abriram. Espiritualmente, é um fato. E também no material, no físico, né? A Marcha para Jesus é um fato hoje. Começou como uma coisa espiritual, mas também ela é física, ela faz parte de um calendário de uma cidade turística. Nós, através das MEB, conseguimos outros benefícios cristãos, né? Por exemplo, isenção de impostos para
para as igrejas, né, para os templos locados, né, que é uma coisa que sempre pesou bastante para a igreja. As igrejas pequenas têm que estar pagando IPTU. Então, assim, a ASMEB, quando ela entendeu essa unidade de pastores, ela passou a ter uma unidade também com o poder público. E com o poder público vem a unidade, um entendimento, por exemplo, na pandemia com a polícia militar. Eu me lembro da ação nos hospitais. Agora, nessa catástrofe da enxurrada que deu agora, essa semana, o próprio Corpo de Bombeiros fazendo um áudio e mandando para as MEB. Então, assim, nós passamos a fazer, então, e nos sentirmos verdadeiramente integrados com toda a comunidade de Bento Gonçalves. Com o objetivo de promover o reino. O reino. Né? Exato. Exaltando o reino de Deus. Exato. Né? Então, que Exato. bênção. Legal. Próximo tópico, então. Qual é o tema para a Marcha para Jesus esse ano? Antes de falar do tema, eu estava me lembrando, a Marcha para Jesus, ela tem algo extraordinário que ela faz. Que mais ou menos na metade do trajeto dela, ela para em frente ao hospital. E lá são milhares de pessoas orando, estendendo a mão. Não estamos livres de cair num leito. Todos nós somos seres humanos. E se eu tivesse que cair, se eu tivesse que escolher a data, né, que fosse num momento em que a marcha passasse e estendesse a mão, e eu estaria recebendo aquela oração. Então isso, e tem testemunho. E antecedendo até a marcha, falando das MEB, as MEB, quando se reúne, ela faz a diferença, e o exemplo foi quando ela esteve na UPA, né? E aonde a gente tem o próprio testemunho do próprio prefeito, né? De pessoas que Deus abençoou. Tirou da UTI, né? Isso, tirou da UTI. Gente, então, se alguém tem questionamento com as MEB, cara, vai para o joelho. Se alguém tem dúvida que as MEB é de Deus, vai para o joelho. Faça uma reflexão ali, porque as MEB está alinhada com Deus. Tá? E com respeito ao tema, quem se lembra do tema ano passado? Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. 500 páginas. A gente teve que fazer. O ano passado o tema foi, né, Deus tem um nome e esse nome é Jesus. É Jesus. Então aquela baita faixa na frente percorrendo, cara. E esse ano o tema é Cristo vive. Por quê? Eu estava numa situação bem triste dentro de mim, porque eu dizia, Senhor, não tinha inspiração. Eu sou um pastor que consigo me empolgar em milésimos de segundo quando sou inspirado. Se me falta inspiração, eu sou que nem poeta sem inspiração não vai. Eu sou que nem Fuca sem gasolina não funciona. Não fala em carro. Mas eu estava muito triste, Senhor. Né, Senhor, a marcha estava para... Senhor, e o tema? E situações que se levantaram, que entristecem a gente, né, porque a gente é humano. E aí começou a se formar na mente uma pequena nuvem, no sentido de, poxa, me lembrei do filme, onde vinha aquele filme A Paixão de Cristo, onde comoveu. Era impossível não comover quem assistisse. Então, só tinha que chorar, mas o nome já dizia Paixão de Cristo.
E esse filme foi um filme campeão de bilheterias. Mas fiquei sabendo agora que provavelmente vai ter uma continuação, não nesse sentido, mas no outro sentido, no sentido que eu quero colocar o porquê o tema Cristo vive. Porque esse filme ele marcou muito o lado triste de Jesus, o lado sofrimento, o lado em que ele só apanhava, não tinha chance nenhuma. Então, e não foi focado o lado ressurreição, o lado poder, sabe? Só foi focado o lado onde ele era humilhado, onde ele era pregado. E eu digo, mas, cara, e cadê o poder do nosso Deus? Da ideia de que o diabo ganha. Dá o diabo de que da ideia que tu faz o bem, e se tu faz o bem, tu tem que apanhar, tem que levar na cabeça. Eu fiquei pensando, poxa, mas a nossa gurizada que está crescendo... Os heróis da Marvel, né? Como vai concorrer? Tu vai falar de Jesus quando os heróis, eles são colocados como os defensores da justiça e saem por cima, e o meu Jesus só leva na cabeça. É pau para toda obra. Então, isso me machucava aqui dentro. Eu disse, olha, tá aí, não. Esse ano o negócio nós vamos mostrar outro lado. Vamos mostrar o lado ressurreição, o lado poder. Porque se Jesus terminasse ali na cruz, ele seria como qualquer outro homem. Um homem bom, seria um mártir. Alguém que mexeu com o seu tempo, mas parava por aí. Mas ele ressuscitou. E é isso que nós temos que passar para essa criançada, né? que só está recebendo esse lado Jesus, o preso na cruz, Jesus levando na cabeça, sabe? Então, que essa marcha, de alguma forma, venha suscitar dentro de cada pessoa que o nosso Cristo vive. E Ele é poderoso. E Ele venceu a morte, Ele venceu a cruz, e está à direita do Pai, está no meu coração, no teu coração, no coração de todo aquele que crê. Jesus está reinando. Ele é Rei, Ele é Senhor. Depois vamos falar. Pode. Ah, pode. Então, o tema é Cristo vive, porque nós temos que viver este Cristo. Como que Ele vive? Quando você faz uma oração e Deus responde. Aí Asmeb se reuniu e foi lá na UPA e orou. Cristo vive. Circulou a quadra em oração. E olha, um povão extraordinário. Então, quando há unidade, o Senhor ordena a bênção. Então, eu me lembro que Deus me preparou tão bem. E se eu digo se Ele me preparou, é para que eu não o envergonhasse. Então, Deus me deu uma convicção muito forte. Deus dizia para mim, não é para você pedir, é para você ordenar. Então, eu consegui passar isso para todos que estavam lá, gente do céu. E aí Deus fez o que fez. Então Cristo vive. Não é o Jesus que está preso na cruz. Tem que começar a mudar. O nosso Cristo é poderoso. Ele pode todas as coisas. Foi Ele que construiu tudo. Ele é o engenheiro de tudo, mas não parou por aí. Ele continua nos amando. Então, esse Cristo, as nossas crianças precisam saber que Ele é maior do que os super-heróis. Que bom que tem os super-heróis. Mas interessante que esses super-heróis não fazem nada da hora da crise. Fica só na falácia. Agora, o meu Jesus faz. Né? O super-herói não faz nada com o drogado, com o viciado, mas o meu Jesus vai lá e faz alguma coisa. Sabe? O super-herói não faz nada com aquele que está doente. O meu Jesus vai lá e faz. O que o super-herói fez para a minha vida, no período da minha conversão?
porque eu não estava tão bem assim. Mas Jesus, Ele teve o poder. O Cristo vive e me alcançou. Por mais que a gente tenha os nossos super-heróis, sabe? Mas eu diria que Jesus não pode nem ser comparado aos super-heróis. Ele está acima de tudo. Então é este Cristo que nós temos que apresentar para as nossas crianças que estão subindo. Não só o Jesus que toma pau. Ele ressuscitou. Está à direita de Deus Pai. Então isso mexeu comigo e me animou. Sabe aquele carro que quando tu pisou, ele foi assim. Então... Eu dizia, pai, aí já tem o tema para a marcha? Ainda não. Ele coçava... Ainda isso. não. Então, se Jesus é rei, olha aqui, ó. Olha aqui. O símbolo, a gente falando em símbolo. Olha, né? Aqui, ó. A coroa é king, é para rei. Jesus é rei. Isso aí. Vai ser menor, eu acho. Isso. Então, cada participante vai usar esta coroa, né, numa simbologia que nós estamos seguindo um Cristo que é king, que é rei, que é Senhor, né? Que é Senhor. E cada igreja que tem um modelo, cada um pode fazer, né, dentro dos seus grupos. Os modelos. Né? O modelito. Muito legal. A gente podia colocar o pastor Marcos, assim, fazendo. Olha aí, ó. Meu Deus. Mas o objetivo desse ano realmente é mostrar o Cristo vivo, sabe? E mostrar para essa geração que está subindo que Ele é o Todo-Poderoso, não tem concorrente. Ele não é um rei, Ele é o rei. Ele não é um senhor, Ele é o Senhor. Então, dentro dessa visão, que Deus nos permita a marcha para Jesus passar, né? Não aquele Cristo, aquele Jesus que só leva açoite, mas que já passou. A cruz está vazia, está à direita de Deus Pai, está no meu coração e no coração de todo aquele que crê e reina. Ele é rei. Então, por causa disto, o tema Cristo vive. Ok. E também é importante nós falarmos, né, que vai ter, no trajeto da caminhada, a gente vai estar algumas faixas, né, com versículos bíblicos declarando a ressurreição de Jesus, né, o Cristo vivo, né. Então nós vamos estar na caminhada ali com faixas, com cartazes, com algumas surpresas, né. Sempre tem. Sempre tem alguma coisa legal, bacana. E vai ser uma marcha muito legal. E também pedir, né, para o pessoal que vai para a marcha, para que chegue com tempo. E que quando terminar a marcha, lá na frente da prefeitura tem um palco montado, vai ter louvores ali, né? Vai ser uma coisa muito bacana, muito dinâmica, né? Para que o pessoal, às vezes o pessoal chega, dá aquela caminhada na marcha e já se manda, né? Já corre, né? Não, vá com tempo, leve filho, leve família, vá aproveitar um final de tarde de sábado, vai ser uma grande bênção. 1 horinha de apresentação. Né? Então vai ser apresentações, louvores, mensagem, Exato. oração dos pastores, né? Pastor Marcos também. Vai ser bênção com certeza. E aqui, então, cada igreja pode fazer junto com o seu grupo de jovens, ou com as prof das crianças, ou com o grupo de mulheres, enfim, fazer na sua igreja aí a sua coroa. Essa aqui, ela é, para quem está assistindo, ela é de EVA. DVA, verdade. Né? Uma coroazinha bem simples, feita, grampeadinha dentro. A minha é moderna, ó. Ela tem... Eu também queria colocar assim, a gente conversou isso, né, na nossa reunião de pastores. Por exemplo, a minha igreja lá, o pessoal, não foi ideia minha até, partiu dos meninos lá, eles estão fazendo uma camiseta que vai continuar servindo para a comunidade evangélica, mas Cristo vive. Ai, que legal. Então vai Que ser bacana. bacana. Então cada pastor ali com a sua ideia, com a sua visão, né?
Mas nessa manifestação pública. Aí Então, cada igreja pode ir com a camiseta da sua igreja, bem tranquilo. Sem problema. Anuncia. Tem, deve. Com uma carruagem, diz o Rafa. Sacavalo não, né? Poxa. Legal. Então, dessa forma, os participantes podem caracterizar para a marcha, pode usar a camiseta da sua igreja. E quem está convidado a participar da marcha? A gente comentou um pouquinho antes, mas vamos definir quem que pode participar da Marcha para Jesus. Quem que está convidado? Isso não é exclusividade só dos evangélicos, não. É de todo aquele que crê em Jesus. Como o pastor Marcos falou, né? Católico, espírita, você crê em Jesus? Amém. Esteja lá empolgado, animado, né? Venha para a marcha. A pessoa pode até não participar de igreja. A gente conhece muita gente que não participa de igreja, acha que é uma pena, mas pode não participar da igreja, mas crê em Jesus, crê que Jesus é Senhor. Então participe da marcha conosco, né? E vai ser uma bênção, vai ser uma marcha de alegria. Amém. E qual é a data, horário, local da marcha? Opa! Olha, é dia 30 de setembro de 2023. No sábado, ali do lado do Colégio Bento. Que horas? Às 16 horas. Esteja lá às 16 horas. 4 horas da tarde. 4 horas da Ficar bem direitinho. tarde, isto. E vai ter uma surpresa, porque vai ter 2 caras. Mas claro. É verdade, não sei tem a se surpresa. Vai falar, acho que não vou falar. Não sei, Deixa acho na que hora. deixa assim. Deixa assim? Deixa lá, dê pra uma lá. surpresa para quem for. Então, assim... Que não vão passar despercebidos. Não vão. Não vão. Esteja lá, então. Com chuva ou sem chuva, gente? Com chuva, vamos usar guarda-chuva. Porque a marcha não é para o pastor, não é para a denominação. Se realmente é para Jesus, nós participamos de eventos nas praças que chovia. E nós íamos lá, aí parava de chover, nós íamos. Começava a chover, a gente saía. E a criançada toda disposta, tinha ensaiado, e chovia. Tinha que sair, parava de chover de novo, ia lá, se apresentava. Que eu me lembro foi uma vez. Mas marcha, até o momento, a gente nunca pegou com chuva. Até o momento. Mas, então a gente sempre tem se precavido nesse sentido. E se chover, vai ter a mesma coisa. Só vamos usar guarda-chuva. Qual é o problema? Ou guarda-sol, né? Porque nós não temos outra data. Não dá para... não deu essa, vamos ser na outra. Não tem. É essa data. Foi marcado o dia 30. Então, com chuva ou sem chuva, a gente vai fazer o mesmo trajeto, se Deus permitir, e com alegria, empolgado no coração, vai ter o carro de som, né? E sim, é importante também, acho que o Rafael pode falar isso, para nós é a segurança, né? Para o pessoal poder ir com crianças, andar ali na rua, nas ruas de Bento Gonçalves, no trajeto da marcha. Está tudo certo, né? Inclusive, pastor Marcos, mencionar que todas as marchas, ao findar ela, o extrato da marcha sempre é positivo. Agora, falando humanamente, não tem garrafas de cerveja no chão, não tem equipamentos públicos, paradas, cercas, nada quebrado. Não há aí uma ocorrência policial que alguém agrediu outrem. Ou seja, é importante mencionar isso. É uma marcha ordeira, pacífica. Uma marcha pacífica. É uma marcha em que nós ali reiteramos a nossa fé não contra inimigo de ninguém, mas nós afirmamos aquilo que nós cremos. Então isso é muito importante. Sempre foi uma marcha em que a família participou. Crianças de colo, crianças pequenas, isso é muito importante mencionar.
Nunca teve uma ocorrência, nunca no final alguém chegou e falou assim, olha, o ano que vem vocês não podem fazer, porque deu um assassinato, beberam demais. É importante mencionar isso. Nós só contribuímos com esse município, abençoamos, né? Palavras de motivação, palavras de alegria durante todo o trajeto, uma atmosfera feliz para esse município, orando, parando em frente ao hospital, os enfermos recepcionando aquelas bênçãos, orando pelo poder público, prefeito, vereadores, juiz municipal. Então, sabe, ela vem cercada de uma segurança celestial, mas sim também de uma segurança humana. O DMT, que é o Departamento Municipal de Trânsito, acompanhando, coordenando o trânsito, a brigada ali, quando nós ficamos na Via Delvino, metade ali da Via Delvino protegida. Então, é só coisas boas. Nós temos um histórico de coisas boas. Vai ter banheiros funcionando tranquilo, né? Então vamos ter os banheiros aí em frente ao Banco do Brasil, é isso? Isso, aberto ali. Isso, então as mamães que vêm com criança, então tem respaldo nesse sentido. É um convite para a família, né? Eu sempre digo, são convites, são programas familiares. Então, assim, não deixe criança em casa. Deixa a criançada Elas junto. amam participar, né? Eles amam participar, essa é a ideia. As crianças amam participar da Marcha para Jesus e a gente vê a empolgação deles, né? Então, é um convite que nós fazemos para todos. Mas, assim, um convite família, né? Família declarando juntas que Jesus é o Senhor e que Jesus está vivo. E tire muita foto lá com a sua família e marque o Instagram das MEB, as MEB BG. Próxima pergunta é específica para o Rafa. Então, como a Câmara de Vereadores apoia ou está envolvida na Marcha para Jesus? É importante um breve histórico aqui, Raquel. Eu me lembro quando o pastor Marcos assumiu, né, e lá atrás nós já vimos conversando sobre a questão de institucionalizar, né, esta data, porque até então era um ato discricionário, arbitrário do poder público. Eu me lembro que teve uma marcha, que teve um jogo, né, se eu não me engano era Grêmio e algum jogo... Foi a final que o Grêmio foi. Porque tu é gremista, né? O Grêmio foi, eu sou gremista. Nós tínhamos a marcha marcada, programada, e ia ser no sábado em que o Grêmio ia Mundial, né? Final. Ia disputar o Mundial, né? E na última hora, na sexta-feira, nós recebemos um telefonema cancelando a marcha, porque se o Grêmio ganhasse o Mundial, ia ter carreata nas ruas, e então a marcha acabava sendo menos importante do que um clube de futebol, né? E aí eu me lembro que nós fizemos a primeira pesquisa das igrejas. Eu me lembro que eu tinha uma reunião, era o meu primeiro mandato, eu tinha uma reunião com esse prefeito Pazin, e lá eu ia pedir um monte de coisa para ele relacionada à igreja. E aí eu estava orando naquela manhã e eu me perguntei, mas o que eu vou pedir para ele, né? Sim, coisa bem aleatória. Eu me lembro que eu desmarquei aquela reunião, nós fizemos a pesquisa e o que deu para perceber no questionário, eu perguntava várias questões aos pastores e deu para congregar 3 principais pautas, que era de comum a todos, que era um local para eventos, né, um local em que tivesse um tanque batismal, coisa e tal, a marcha ser inserida no calendário oficial e a questão da isenção da IPTU para templos religiosos alugados. Nós, após isso, fizemos uma reunião lá na Câmara, ele veio, nós entregamos uma carta da intenção desses 3 pedidos, 2 foram feitos, só não foi feito um, porque se nós tivéssemos um local, ali não ia poder ser exclusivo, né, das MEB, teria que ser para todas as religiões usarem, depois nós acabamos não dando prosseguimento. Aí nós instituímos, então, em 2019, a marcha. É muito simbólico, emblemático a marcha ela estar no calendário oficial de eventos do município, porque o promotor da marcha é o município. Isso é importante que quem está nos assistindo, os pastores que não participam, que participem entendendo que é a prefeitura
prefeitura que está fazendo através das MEB a marcha. Então, o que nestes dias, né, que antecedem e no dia 30, que no mundo espiritual, qual é a mensagem que está sendo passada? Que a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, ela dedica, ela consagra um dia para que os seus cidadãos marchem para o Rei e Deus Jesus. Isso tem um efeito, tenho certeza, no mundo espiritual muito significativo. Então, aquele que desdenha, que menospreza, que não dá devida importância para a marcha, deveria pensar nesse sentido. Quem está realizando a marcha é o poder público, através das MEB. É as MEB que marcham, os pastores que lideram esse processo, mas quem promove é o poder público. Então, isso eu acho que é muito... Acho não, tenho certeza, é muito significativo. E esse foi o papel da Câmara na época em que nós aprovamos, com a presença maciça lá na Câmara dos pastores, apoiando. Isso tem também uma relevância, porque não sei se seria aprovado, tanto é que em tantos anos que Bento existe não havia sido feito, mas teve todo um amadurecimento. Então, é nesse sentido, a Câmara ela é fatiada. Eu sempre digo, um parlamento ele é segmentado. E o poder público ele é sobre todos, a Câmara não, ela tem segmentos, tanto é que nós temos o vereador do agro, o vereador, né, da agricultura, o do esporte, o do empresário. Então a Câmara vai lá, não tem essa necessidade, mas se tivesse, ela vai lá e diz assim, olha, está esquecendo disso, tem que fazer esse ponto específico. Show. A próxima pergunta, eu acho que tu já respondeu anteriormente, sobre o impacto social da união das igrejas através da marcha. Tu quer falar mais um pouquinho? O impacto social das igrejas através da marcha tem também, além de toda a questão simbólica, Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, ali pelo 15, ele está dando um conselho a Timóteo, ele diz para se apresentar e se portar como convém na casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Em todas as épocas em que a sociedade declinava na sua moral e nos seus costumes, sempre a igreja se manteve como uma instituição sóbria, séria e que ali se poderia confiar. Nós temos relatos, por exemplo, na história da igreja, enquanto o Império Romano se degradava nos seus costumes, os imperadores se matando em orgias, a igreja ainda era um local em que a sociedade olhava e falava, opa, há esperança para o mundo, há verdade no mundo, há pessoas que ainda querem, né? Então, em tempos tão difíceis, politicamente, financeiramente, moralmente, enquanto nós estamos marchando, nós também estamos passando para a nossa sociedade, aí que está o grande impacto também social, é dizendo assim, olha, ainda há um sal nesta terra, ainda há um povo que respeita a cultura familiar, que respeita os valores da verdade, os valores espirituais, aquelas questões que nós ouvimos e que sabemos que é isso que mantém uma sociedade. Então, o município, porque a imprensa está presente, divulgando, olha e vê assim, olha, opa, ainda há uma entidade que leva a sério a família, o casamento heterossexual, a não sexualização das crianças. Ainda há um povo que se importa. Ainda há um povo que se importa que as coisas devam ser conduzidas como sempre foram, né? Há um povo ainda conservador nos bons costumes, né? Que entende que sim, que eu não vou colher aquilo que eu não plantar, que é o grande mal dessa geração, querer colher o que nunca plantou. Ainda há valor no trabalho, ainda há o valor no honrar o pai e mãe, enfim, coluna e baluarte da verdade. Colunas e baluartes estarão marchando naquele dia, Raquel. Estamos chegando ao final, né, do nosso pod hoje. E antes das considerações finais de cada um, vou pedir para o pastor fazer um convite aos pastores que não participam das MEB ainda, para que eles possam participar das reuniões, enfim. Ok.
Você, pastor, que vai ter acesso a essa live, né? Aproveite essa disposição das MEB, essa liberdade que ainda dentro do nosso país é permitido. Ano de 2023, setembro, a gente tem esperança de fazer esta marcha para Jesus, primeiro, porque estamos vivos. E segundo, porque ainda Deus está permitindo. Então valorize, mobilize a tua igreja. Pastor, você será promovido. Com certeza, Deus te abençoará mais ainda com o respeito dos teus membros, aonde você sabe que o que você está fazendo é o que é certo. E nós não estamos levantando a bandeira da religião, mas estamos levantando a mensagem de Jesus, estamos levantando, em especial, no tema deste ano, Cristo como o Rei, não um rei, o Senhor, o cara que manda, o cara que bate o martelo, o cara que tem cacife, o cara que foi, é e sempre será, né? O alfa, o ômega, o princípio e o fim. E Deus nos dá a nós essa oportunidade. Eu fico pensando, eu como pai, eu estarei participando desta marcha, dizendo, gente, Jesus é rei. Meu filho vai me ver, meu neto vai me ver. E assim, um efeito cascata, Bento Gonçalves, cidades circunvizinhas, que nos copiem, como a gente copiou, né? Graças a Deus por aquele pastor lá em Londres que começou, depois em São Paulo, coisa boa, a gente tem que copiar. Amém. A gente não tem que saber tudo, vamos aprender com quem sabe, não tem nenhum problema, né? Deu certo, podemos fazer. Se você faz uma coisa certa, deixa os outros copiar. Você pode, não fique buscando, eu tenho o direito, a minha autoria, deixa os outros copiarem. Inclusive as cidades vizinhas também podem vir. Né? Tem pastores de cidades ao redor que também vão participar. Isso, e que cidades, da onde for essa live, cidade que não tem as MEB, faça na tua cidade, que eu sei que vai ser bênção, vai promover a cidade. As MEB é a representação de um povo que ora pelo seu país. As MEB é uma representação de um povo que luta por seus líderes, que ora pelos seus líderes, tá? Então assim nós continuamos. Então venha para a marcha, venha empolgadão, com chuva ou sem chuva, glória a Deus. Que bom que ainda temos a oportunidade. Então hoje é dia 12, então até o dia 30 a gente crê que vai chegar lá. Amém. A gente crê que vai chegar lá, mas se Deus permitir, então participe conosco, pastor, arregace as mangas, tenha orgulho de botar isso aqui, ó, e que os teus vizinhos, os teus amigos, o teu povo, as tuas ovelhas te vejam, né, declarando para todo mundo que o Jesus que você serve, Ele é rei, Ele é dono, Ele é Senhor, sim, meu Senhor, meu Salvador, e assim vai, sabe? Então eu paro por aqui, senão eu me empolgo e começo a pregar. Vai pregar. Tá bom? Gostaria de ouvir então dos pastores e do Rafa as considerações finais. Amém. Nós vamos esperar todos
com alegria. Novamente eu falo, não é uma marcha de pastores, mas de igrejas, de irmãos, de amigos. Uma coisa muito importante que eu quero também falar para encerrar é que é um horário maravilhoso. É um horário que não vai atrapalhar culto, não vai atrapalhar evento. Nós temos a nossa igreja, a comunidade lá de Farroupilha, tem o pastor Sérgio, a pastora Jean, que tem um chá de mulheres no sábado. Ela jogou o chá de mulheres para 6h30 da tarde, para que o pessoal daqui de Bento, as mulheres daqui que vão participar do chá lá, elas possam participar da marcha, participar do encerramento na praça, e depois, é a ordem lá, e depois podem ir para o chá, para o outro evento que vai ter na cidade de Farroupilha. Então, assim, isso eu quero dizer que para os pastores, que não tem desculpa, né? Ah, mas eu tenho uma campanha na minha igreja, eu estou recebendo um pregador de fora, ou eu tenho não sei o que. Irmãos, o horário é maravilhoso, 4 horas da tarde. Não, 4 horas da tarde não vai atrapalhar o comércio, 4 horas da tarde não é o horário que começa culto, então dá para fazer tudo tranquilamente. Dá para ir para a marcha e depois ir para o seu evento. Você quer sair comer pizza, você quer estender o seu passeio, você quer fazer o que você quiser fazer, pode fazer. E vai dar tempo de participar da marcha. Amém, é isso daí. Primeiramente, obrigado pelo convite. Muita alegria participar aqui com vocês. E você, venha para a marcha, você também. Não deixe de participar, não fique de fora desse grande movimento espiritual aqui em Bento Gonçalves. Que Deus abençoe. Obrigado, gente. Aos ouvintes que quiserem mais informações sobre a marcha, nos procure então no Instagram, AsmebBG. E quero agradecer aos pastores, pastor Luiz, pastor Marcos, ao vereador Rafael, aos irmãos da mídia que ficaram aqui conosco até agora, ao pastor Dani por ceder o local aqui. Nós agradecemos a todos o tempinho de vocês, agradecemos o carinho, essa conversa, esse bate-papo, e que a gente possa promover o reino de Deus através da marcha para Jesus. Né? Mais alguma coisa? Olha, só lembrar assim, para finalizar, a finaleira. Gente do céu, quem é o pastor Luiz? Quem é o pastor Marcos? Quem é o vereador Rafael? Somos pais de família. Temos casa, temos família, temos filhos. Alguns têm netos, outros ainda não. Temos esposas, não estão aqui, mas mandamos um abraço para as nossas queridas esposas, né, que estão junto conosco sempre, né? Então cada um de nós é uma família. Asmeb é uma família e a marcha para Jesus, reiterando o que você falou, pastor. A marcha é para a família. Esteja lá, pastor. Venha para a marcha. Ok. Vamos fazer um vem para a marcha?